vocês, boa tarde a todos. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre cadeias alimentares. Meu nome é Breno Rodrigues Santos, sou acadêmico do curso de Ciências Biológicas da UEG Campus Quirinópolis e hoje a gente vai estar falando sobre cadeias alimentares, no qual é um conteúdo para a primeira série do ensino médio. E espero que vocês gostem, beleza? Bom, vou estar introduzindo aqui para vocês o conteúdo, para que vocês possam entender um pouco do que nós vamos falar, certo? Sabemos que as cadeias alimentares, em todo ou em qualquer ecossistema, nós encontramos organismos vivos que estabelecem relações de alimentação entre eles, como por exemplo, uma planta realizando fotossíntese, uma lagarta comendo uma planta e um pássaro comendo uma lagarta são exemplos de relações de alimentação, certo? Essas relações elas são estudadas pela análise das cadeias alimentares ou também das teias alimentares, porque elas são interligadas uma na outra, beleza? Aqui nós estamos vendo um exemplo de cadeia alimentar, onde nós possuímos os produtores, os consumidores primários, os consumidores secundários, os terciários e os decompositores, beleza? Basicamente é isso que nós vamos falar na aula de hoje, perfeito? Bom, primeiramente, o que é uma cadeia alimentar? O que vocês entendem por uma cadeia alimentar? Bom, a cadeia alimentar nada mais é do que uma relação entre matéria e energia que os seres vivos utilizam para sobreviver. Ou seja, aquele processo onde um animal come o outro, obtendo a energia um do outro para poder sobreviver. É basicamente isso, E exatamente através disso eles realizam o processo de alimentação para poder sobreviver, De forma simplificada, pode-se classificar a cadeia alimentar como uma sequência de organismos, como eu disse, servindo de alimento um para os outros, Que igual vocês podem ver aqui nesta imagem, onde aqui temos o produtor, que no caso seria a planta, o grilo, que vai se alimentar desta devida planta, obtendo a energia da planta, Vai vir aqui este animal, que se eu não me engano é um rato, Vai fazer a predação desse grilo aqui, Onde vai obter energia já do grilo. A coruja vai vir e vai comer esse grilo, Onde vai fazer o processo desse ciclo, repetindo tudo novamente. E por fim termina no processo dos decompositores, aonde é aqui que o ciclo vai se encerrar, porque vai acontecer o processo de decomposição, onde eu vou estar explicando mais para frente, tá bom? Então basicamente é aqui que se trata a cadeia alimentar, onde um animal serve de alimento um para o outro, certo? Bom, a cadeia alimentar ela é dividida em tróficos, Ou seja, são níveis, ela possui seus níveis. Como por exemplo, são divididos em 3: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os consumidores são divididos em 3: primários, secundários e terciários. Porém, pode haver quaternários, e assim sucessivamente. Mas digamos que uma cadeia alimentar básica é composta por 3 níveis tróficos, tá bom? Produtores, consumidores e decompositores, certo? Sempre nesta ordem. Aqui podemos ver então, aqui outra cadeia alimentar, composta por animais diferentes, como vocês podem ver aqui, que o produtor sempre é um animal herbívoro, uma planta, no caso, herbívoro, Vai vir este animal aqui, que no caso seria uma borboleta, um animal herbívoro que vai fazer o consumo desta planta, que é um produtor que realiza o processo de fotossíntese e quimiossíntese, Daí vem um animal secundário, no caso aqui o sapo, que eles colocaram para representar essa imagem, e o animal terciário, que é o depredador, no caso aqui a cobra, certo? Então, dando início aqui temos a planta, a borboleta, que seria um animal herbívoro, fazendo a predação desta planta, Vem o sapo, faz a predação dessa borboleta, No caso ele aqui já se torna um animal carnívoro, E aqui um animal também carnívoro, porém um predador, Que faz o processo de predação deste sapo, E automaticamente deveria ter aqui um decompositor, certo? Para poder decompor todo esse ciclo e iniciar ele tudo de novo, beleza? Bom, agora vamos especificar cada um desses níveis, Começando pelos produtores, que são seres autotróficos. O que seriam seres autotróficos? São seres, decorem isso, são seres que são capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Eles não dependem de outro ser vivo, de outro
outro organismo para sobreviver. Eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. No caso das plantas, né? As plantas, as algas e algumas bactérias, né? Eles estão no primeiro nível trófico, né? E realizam o processo de fotossíntese, ou também a quimiossíntese, né? Por isso que eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles são o primeiro, vamos dizer que eles são a base ali da pirâmide, certo? Bom, o segundo nível, né? São os consumidores, né? Que ao contrário dos produtores, eles são seres heterótrofos. O que seriam seres heterótrofos? Ao contrário dos autotrófos, que são capazes de produzir o seu próprio alimento, os seres heterótrofos são seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Eles necessitam de outro organismo para poder sobreviver, certo? Isso inclui todos os animais, a maioria deles, né? E dentro desses consumidores, eles são divididos em três, como eu tinha dito anteriormente. Que são os consumidores primários, secundários e terciários. Aqui são alguns exemplos de consumidores, como a vaca, o sapo, nós seres humanos também entramos nos consumidores. E aqui uma águia, né? Um exemplo para vocês. Vamos começar agora a classificar esses grupos, né? Essas subclasses, que são os primários, secundários e terciários. Como primários, eles são animais herbívoros ou então onívoros, né? São animais que se alimentam de plantas, né? Animais que precisam, né, de certas plantas para poder sobreviver, né? Que é o caso do coelho, da vaca, da girafa. É um exemplo que eu dei aqui para vocês, tá bom? Mas tem vários outros exemplos, como o grilo, né? Então, assim sucessivamente. A outra subclasse são os secundários, né? Que são animais carnívoros, né? Animais que necessitam de carne para sobreviver, necessitam de outros organismos para poder sobreviver, né? E, por exemplo, nós seres humanos, dá um exemplo de nós mesmos, seres humanos, que nós consumimos a carne bovina, então automaticamente nós somos seres consumidores. Aqui neste caso aqui nós somos consumidores secundários, né? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, certo? Beleza? E por último temos os consumidores terciários, né? Que compõem o último nível, né, dos consumidores, né? Se alimentando dos secundários, né? Que vem anteriormente. No caso aqui eu dei exemplo de uma águia, de nós seres humanos, mas tem outros exemplos, depende do tipo de cadeia alimentar, né, que estamos falando. Bom, e por último, temos os decompositores, né? O próprio nome já diz, são seres que decompõem outros organismos, né? Eles realizam o processo de decomposição da matéria orgânica, certo? E depois desse processo de decomposição, o ciclo se inicia tudo novamente, beleza? Alguns decompositores, como por exemplo, os principais, são os fungos e as bactérias, como vocês podem ver aqui representado nessa imagem. Beleza? Bom, eu não poderia deixar de falar também da teia alimentar, porque ela é interligada com a cadeia alimentar. Ah, professor, o que seria uma cadeia alimentar? O que seria uma teia alimentar? Uma teia alimentar nada mais é do que um conjunto de cadeias alimentares, certo? Englobadas em vários níveis tróficos, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, onde um animal se alimenta do outro, né? Só que bem mais amplo, bem mais complexo, onde o fluxo de energia é bem maior, tá bom? Como está dizendo aqui, ó, onde a teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares mais complexa, que entrecruzam na natureza e extrapolam, né, as possibilidades definidas pelo conceito de cadeia alimentar. Assim, elas refletem as melhores relações tróficas entre os produtores, consumidores e decompositores. Beleza? Bom, e não podíamos deixar de falar também do fluxo de energia. Porque um animal, fazendo o consumo de outro animal, vai obter aquela energia que aquele animal já possuía, certo? A cadeia alimentar, o fluxo de energia, é unidirecional. Ah, Breno, ué, professor, unidirecional? Sim, unidirecional, porque vocês podem ver que segue uma única direção. Tá vendo? Uma única direção, por isso que é unidirecional. Beleza? É um processo mais simples. E a teia alimentar já é o contrário. É multidirecional. Por que multi? Multi vem de quê? De vários, de grande quantidade, de vários movimentos, por exemplo. Então, como podemos ver aqui, ó, a teia alimentar ela possui várias direções. Então o fluxo de energia aqui, ele é multidirecional, ele é constante aqui, ó. Certo? Ele vai para os vários animais, a energia é distribuída entre eles.
certo? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!